Saudamos também os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo através das mídias digitais. Que Deus possa te abençoar aí na sua casa. E gostaríamos de convidar os irmãos que abram sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Quero aproveitar e agradecer aqui a equipe de louvor, agradecer a Flávia, que trouxe para nós esse hino maravilhoso. São muitos sermões que a gente vê aqui numa manhã de sábado, né? Cada hino é um sermão. Cada hino é uma história, né, que impregna os nossos corações. Ainda teremos outras ainda. Mateus 24, eu gostaria de convidar os irmãos com as Bíblias abertas a fazer uma pequena prece. Pai de amor, Pai de misericórdia, obrigado pela Tua palavra. Inspire-nos, Senhor, derrame o Teu Santo Espírito na vida de cada um de nós agora, para que possamos absorver aquilo que está na Tua palavra. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Todas as vezes que você é convidado a abrir a Bíblia em Mateus 24, você já sabe que o assunto é falar sobre a volta de Jesus. E é sobre isso que vamos falar hoje. Volta de Jesus. Mateus capítulo 24, a partir do verso 3, está assim na minha Bíblia. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e, em particular, eu quero chamar a atenção para esse detalhe, em particular, os discípulos lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? E Jesus lhes responde em particular, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. E neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aí Jesus fala essas frases extremamente importantes. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus amigos, quando a gente lê essas palavras, a primeira coisa a gente tem que saber que foram palavras particulares, para um grupo especial, para os discípulos, aqueles que estavam mais próximos de Jesus. E Jesus responde para eles e dá uma explicação refinada, aprofundada. Jesus está falando com os seus seguidores mais próximos. E curiosamente Jesus começa dizendo, cuidado, não se deixe enganar. E Jesus repete 3 vezes da possibilidade daquele grupo ser enganado. Isso chama atenção. Especialmente porque a Bíblia é um livro de promessas. Existem na Bíblia aproximadamente 3.000 promessas diretas. Diretas. Se você considerar as indiretas, você encontra mais de 8.000 promessas. Praticamente todas as promessas diretas, elas são condicionais. 95% das promessas da Bíblia são condicionais. Como, por exemplo, nós vimos aqui, olha, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser o quê? Salvo. Qual a condição de ser salvo? Aquele que perseverar até o fim na salvação dada pela graça por Cristo Jesus. É uma promessa condicional. Praticamente todas as promessas da Bíblia são condicionais. Mas existe um grupo de promessas
pequeno, em torno de 90 promessas diretas. Promessas focadas na volta de Jesus. E todas estas promessas são incondicionais. Ou seja, não existe nenhuma condição humana. Se você gostar, Jesus vai voltar. Se você não gostar, ele vai voltar da mesma forma. Se você estudar sobre este assunto, Jesus vai voltar. Se você não estudar, ele vai voltar da mesma forma. E o perigo? Se você estiver preparado, Jesus vai voltar. Mas se você não estiver preparado, ele vai voltar da mesma forma e no mesmo dia. E é por isto a razão de Jesus chamar a atenção para os discípulos. Vede que ninguém vos engane. E Jesus agora passa a falar sobre falsos profetas. Ele repete 3 vezes isso, apenas neste tema. E aqui ele cita outros sinais. Nós estamos vivendo num mundo, numa época, numa geração, que os sinais da volta de Jesus estão acontecendo numa intensidade muito grande. Todos eles, inclusive falsos profetas. Falar sobre falso profeta no dia de hoje chega a ser até um pouco chacota. Eu vou citar 2 exemplos. No Brasil existe um falso profeta conhecido nacionalmente. No ano passado, esse falso profeta estava vendendo, ofereceu para os membros da sua igreja o feijão mágico. Um feijão abençoado por ele, custava R$300 o grão, e quem comprasse aquele feijão curava-se de todas as enfermidades, inclusive o coronavírus. Por sinal, ele teve problemas com a justiça por causa disso. Virou chacota. É um falso profeta a nível nacional. Em Valadares, na nossa cidade, tem um falso profeta conhecido na nossa cidade, que há 1 ano e meio, há 2 anos atrás, ele supostamente disse que foi em Israel, trouxe de lá água do tanque de Betesda, trouxe 5 litros de água do tanque de Betesda, e ele colocou dentro de frascos pequenos, muito pequenos, algumas gotas, e ele dizia que Jesus chorou próximo do tanque de Betesda. Logo, aquela aguinha tinha lágrimas de Jesus. E ele vendeu, aqui em Valadares, centenas de vidros desta lágrima de Jesus, a R$100 o frasco. Aqui na nossa cidade. É por isso que vira chacota falar sobre falso profeta nos dias de hoje. Só que tem uma coisa. Jesus falando para os seus seguidores mais próximos, para aqueles que estavam familiarizados com a mensagem dele, Jesus falou assim: olha, cuidado para essa turma não enganar vocês. A gente fica pensando, será que alguém que é membro da igreja adventista, que estuda a palavra de Deus, que estuda a lição da escola sabatina, vai comprar feijão mágico a R$300 o grão? Será que nós vamos comprar lágrimas de Jesus? Não, não vamos. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai comprar. Mas o risco continua. O grande problema, e é por isso que Jesus nos abre os nossos olhos, é que Satanás, ele customiza os falsos profetas. Ele tem falso profeta apropriado para cada um de nós. E é por isso que nós vemos e sabemos de membros que estavam aqui na nossa igreja, que foram membros dessa igreja, que estudaram a palavra de Deus, hoje estão longe da igreja, longe de Deus. Pessoas estão se alimentando de comidas impuras, estão indo em festas de louvor a Satanás. Aí você fala, mas eles eram membros da igreja. Falsos profetas. Falso profeta do liberalismo. Falso profeta do eu acho. Falso profeta do senso comum. Falso profeta da mídia fácil. Para alguns, um falso profeta do fanatismo. E aí Jesus diz, vede que ninguém vos engane. E Jesus fala de outros sinais. Jesus fala de terremotos, de guerras. Amigos, há alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, quando alguém subia aqui neste púlpito para falar sobre sinais da volta de Jesus, os mais antigos vão se lembrar, era comum a gente ouvir falar do terremoto de Lisboa. 1755, a gente ficava assustado. Hoje, na nossa geração, os terremotos estão acontecendo aí quase todos os dias. Você já viu cenas na televisão de terremotos acontecendo quase que em tempo real. É terremoto na China, na Índia, na Bolívia, no Chile, no Japão.
Isso é coisa comum. Falar sobre guerras nos dias de hoje. Hoje, das 54 nações da África, 24 estão em guerra. Hoje. Centenas de pessoas morrem todos os dias nas guerras da África. E isso nem sai no Jornal Nacional. Não sai no Jornal Nacional. Guerras, rumores de guerra. Os sinais estão se cumprindo diante de nós. Abra sua Bíblia em Lucas 21. Lucas 21, Jesus continua o mesmo assunto e ele fala de outros sinais. Lá em Lucas 21. Lucas 21, no verso 11, olha o que Jesus diz. E haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Amigos, isso está acontecendo hoje, diante dos nossos olhos. Você está passando por uma pandemia que os seus avós não viram na sua época. Os seus antepassados não tiveram essa experiência e está acontecendo hoje. Saiu uma pesquisa há poucos dias atrás, uns 15 dias atrás. E nessa pesquisa eles identificaram que 1 em cada 3 habitantes do planeta, 1 em cada 3 habitantes do planeta conheceu de perto alguém que morreu vítima do coronavírus. 1 em cada 3. E o pior é que nós não estamos livres desta pesquisa. Nós temos saudades de irmãos e irmãs nossas que no início do ano estavam aqui, louvando a Deus conosco, e hoje não estão mais. Quero fazer uma homenagem especial para Rita Rosa, uma guerreira missionária dessa igreja, que começou este ano juntamente conosco, e hoje não está aqui conosco, vítima do coronavírus. Isso está acontecendo hoje. Os sinais da volta de Jesus estão diante dos nossos olhos. Não é coisa do passado. Não estou falando de 1755. Mas a grande questão que a Bíblia coloca para nós, especialmente quando Jesus fala dos sinais, é que Jesus fala dos sinais da sua volta, relata os sinais, e depois Jesus tira o foco dos sinais e coloca o foco no preparo. Jesus fala assim, olha, mas aquele que perseverar até o fim, o quê? Esse será salvo. Se você ver na sua Bíblia aí em Lucas 21, ele fala dos sinais, mas ele termina dizendo, no verso 19, e na vossa perseverança é que ganhareis a vossa alma. Ou seja, Jesus está dizendo para você que é adventista do sétimo dia, eu não estou interessado que a minha igreja seja especialista em sinais. Curioso, né? Jesus não está querendo que você seja um especialista em sinal da sua volta. Não precisa. Jesus está querendo que você se prepare, que você abra o seu olho, que você fique pronto. É isto que a Bíblia está querendo dizer. Não é fazer você encantar com sinais, é fazer você abrir o seu olho. A Bíblia está repleta de história de mulheres, de homens que estavam preparados para a volta de Jesus. É gostoso ler a Bíblia, é uma motivação. Homens e mulheres preparados. Há mais de 4.000 anos atrás, muito tempo atrás, passou por essa terra um homem chamado Jó. E naquela época, Jó estava preparado para a volta de Jesus. No capítulo 19 do livro que leva o seu nome, ele diz, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre essa terra. Mais de 4.000 anos atrás. Há 3.500 anos atrás, circulou neste planeta um nome chamado Enoque. Se você resumir os sermões de Enoque, vai ser mais ou menos assim o resumo. O Senhor voltará no último dia para julgar os ímpios. Ele pregava a volta de Jesus há 3.500 anos atrás. Há 3.000 anos atrás, Davi, no seu salmo mais conhecido, ele termina dizendo, e eu habitarei na casa do meu Senhor para todo sempre. Aí no Salmo 24, ele relata ao vivo e a cores a volta de Jesus.
2.500 anos atrás, Deus passa para um homem chamado Daniel, detalhes da volta de Jesus, detalhes. E lá no capítulo 12, Daniel termina o seu livro dizendo assim: e eu receberei do meu Senhor a minha herança. 2.500 anos atrás, ele tinha convicção da volta de Jesus. Poderia citar outros. Você conhece outros homens, outras mulheres que ao seu tempo estavam preparados para a volta de Jesus? Mas eu quero te convidar para abrir a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. É interessante Apocalipse capítulo 4. Amigos, você sabe o que significa a palavra Apocalipse? Revelação. Revelação do Senhor Jesus. Você sabe quem escreveu o Apocalipse? Quem escreveu o Apocalipse foi João, um dos apóstolos de Jesus. Quais as circunstâncias que Apocalipse foi escrito? João era idoso, 90 anos de idade. Ele tinha mais de 90 anos de idade quando escreveu o livro de Apocalipse. Eu acho que nós não temos ninguém aqui hoje que tem mais de 90 anos. Idoso. 90 anos de idade. João andava pelas ruas da Judéia, falando sobre a volta de Jesus. Com 90 anos de idade, João incomodava o Império Romano, porque ele pregava da volta de um rei que iria dominar sobre todo este planeta. E João deixava irado aqueles que eram contrários ao Evangelho, até que o imperador Domiciano manda prender João. Manda levar João amarrado para Roma. João é apresentado no pátio do imperador Domiciano. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Você encontra isso nas tradições judaicas. Na nossa igreja tem um livro, e eu aconselho que os irmãos leiam, Atos dos Apóstolos. No capítulo 56 do livro Atos dos Apóstolos, a irmã White conta essa história. João é levado preso diante de Domiciano, da corte do imperador Domiciano. Um velhinho, 90 anos de idade. E o imperador irado, com raiva, o imperador diz para João: você está trazendo balbúrdia para o império. Você, com essa religião maluca, com essa pregação estapafúrdia, você está bagunçando o nosso império. E o imperador diz para João: ou você renuncia agora dessa mensagem, ou nós vamos jogar você dentro daquele caldeirão. E mostra para João um caldeirão de azeite fervente, fogo debaixo do caldeirão, o azeite borbulhava. João olha para o caldeirão de azeite, olha para Domiciano e diz: imperador, se eu fosse mais jovem, eu mesmo pularia lá dentro do caldeirão de óleo fervente, não dava nem de você me jogar. Infelizmente eu não aguento mais, você vai ter que pedir alguém para me jogar. Por quê? Eu nunca vou renunciar à mensagem que eu prego, e eu acredito, e eu vivo por ela. O imperador, mais irado ainda, porque João estava pregando a volta de Jesus diante da sua corte, o imperador manda que imediatamente João seja lançado no caldeirão de óleo fervente. E João é jogado lá. Só que o óleo fervente não pode ferir a João. A irmã White diz que repete-se a história que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego lá na fornalha ardente de Nabucodonosor. O óleo não faz mal a João. O imperador agora assustado, sua corte assustada, seria um bruxo? Esquisito, estranho. O imperador pede para que a guarda pretoriana tire João de lá o mais rápido possível. Cada segundo que João ficava ali dentro daquele tacho de azeite, era um sermão que ele estava pregando. Pessoas estavam se convertendo. O imperador manda tirar João dali e manda aprisionar João, banir João do Império Romano. E João é jogado na ilha de Patmos. Os marinheiros, quando levavam um prisioneiro na ilha de Patmos, eles não tinham coragem de pisar na areia da ilha de Patmos. Era uma ilha amaldiçoada, inóspita. Ali só iam os bruxos, pessoas estranhas.
E João agora com 90 anos de idade, fica ali perdido naquela ilha. João era um homem acostumado com multidões, tinha muitos amigos. E João agora começa a orar ao seu Deus, a mesma oração que você faria se estivesse lá. Não é uma oração diferente. João era gente, homem, igual nós. E João começa a clamar a Deus: Senhor, me tire daqui. Me tire daqui, está ruim. João tinha necessidades como um idoso. Estava ruim ali. E ele clama a Deus que abra uma oportunidade, que abra uma porta, que arranje um jeito para que ele pudesse sair dali. Mas não aparece essa oportunidade. E João clama todos os dias, pedindo a Deus que o tirasse dali. Até que um dia, no capítulo 4, vamos ler o que ele diz. Depois destas coisas, eu olhei, e não somente uma porta aberta, onde? No céu. Amigos, isso aqui tem que ser uma mensagem para mim. Quantas e quantas vezes eu tenho problemas aqui nessa terra, eu tenho dificuldades, e eu clamo a Deus, eu oro a Deus para que Deus possa me livrar dos problemas, mas não aparece uma saída, não aparece uma porta. E a Bíblia está dizendo para você, quando você clamar a Deus por uma porta aqui na terra, e essa porta não aparecer aqui na terra, olhe para o céu. Deus tem portas abertas no céu, só que muitas vezes nós não enxergamos essas portas. Peça ao Espírito Santo para que toque no seu coração, para que você possa enxergar essas portas abertas no céu. E João diz aqui, ele fala, eu não vi não apenas uma porta aberta, mas ele continua, eu vi alguém lá gritando, João, ô João, sobe para cá. Eu fico imaginando o olhar daquele velhinho, eu fico imaginando um momento naquele velhinho. Ele olha para o céu, vê uma porta aberta, e alguém gritando, João, vem para cá. No verso seguinte, João coloca a sua reação. A primeira palavra do verso seguinte, na minha Bíblia está dizendo assim, imediatamente. Eu não sei como é que está na sua Bíblia. Imediatamente. Minha irmã, a gente tem que prestar atenção na palavra de Deus. Quando Deus chama, quando o céu nos chama, quando o Espírito Santo nos chama, a gente não pode pensar. Tem gente que fica pensando, tem gente que fica raciocinando. A palavra de Deus diz que João, quando Deus chamou, ele não parou para pensar duas vezes, ele não falou assim, não, mas eu queria uma porta aqui, abriu lá, tá? Não, não. Imediatamente. Quando o céu te chamar, quando o Espírito Santo te chamar, fique atento. Faça como João, imediatamente. E o capítulo 4 me fala que João agora foi levado para o céu, para o terceiro céu. Não esse céu atmosférico ou cósmico, o terceiro céu que o apóstolo Paulo fala. João foi levado para o santuário celestial. Aquele santuário que Paulo fala em Hebreus, no capítulo 9 e 10, João foi levado para lá. E o Espírito Santo começa agora a guiar os passos de João. João passa pelo átrio do santuário celestial. E João começa a ver uma arquitetura linda, e ele começa a descrever a arquitetura, mar de vidro, ele se encanta com coisas que os seus olhos nunca imaginava ver. Quando João entra na parte santa, está aí na sua Bíblia, João se depara com os 24 anciãos, querubins, serafins, as hostes angelicais, cantando hinos maravilhosos. Os ouvidos, João fica encantado, ele não consegue passar para a gente tudo que ele ouviu, mas ele cita para nós o coro que ele mais gostou, eu creio. Está aí no final do verso 8, ele cita, ele ouviu os anjos cantando, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amigos, João não consegue caber em si. Mas o Espírito Santo não concluiu, o Espírito Santo continua João. E João vai andando e chega na porta do Santíssimo.
Quando ele chega na porta do Santíssimo, ele olha para frente. Só que aí acontece uma coisa interessante. O Espírito Santo fala: João, nada de ficar olhando de que pedra preciosa é feita essa construção, nada de ficar olhando de que é feito o trono, nada disso. O Espírito Santo direciona o olhar de João para um lugar específico. Vamos ver o que ele diz. Ele mesmo diz no capítulo 5 verso 1. E eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Uau! João olha para o Pai. João vê que o semblante era sério, o momento era sério. O Espírito Santo fala: João, olha para o que está na mão dele, o livro. João olha, não era um livro igual a sua Bíblia, não, era um pergaminho dobrado. E João agora fixa o seu olhar naquele livro. João sabe e sabia que o assunto era sério. Neste momento o coral angelical para de cantar. E neste momento algo incomoda João. A forma como ele escreve deixa que ele fica incomodado. Olha o que ele escreve aí no verso 2. E eu vi um anjo forte, que proclamava com grande voz, e aquele anjo gritava dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Perceba que o anjo não falava quem é capaz de abrir o livro, porque Deus é capaz de tudo. Não era capaz. É quem é digno. E o anjo continua incomodando, gritando no ouvido de João. O anjo dizia: ora, no verso 3, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. João fica apavorado. O Espírito Santo já tinha dito para João que ali naquele livro estava a história da sua fé. Ali naquele livro estava a concretização da sua, e não só da sua, da salvação de todos os seres humanos. Se aquele livro não pudesse ser aberto, tudo aquilo que João tinha pregado se transformava em mentira, porque não tinha concretização da nossa fé. Jesus não voltaria. Tudo aquilo que os 11 apóstolos tinham pregado antes de serem assassinados não tinha valido de nada. Tudo aquilo que os profetas da Bíblia falaram, esquece, não tinha valor nenhum. A vida e morte de Jesus aqui na terra, valor nenhum. Tudo zero, nenhum valor. João se apavora. E aí João faz algo absurdo, está aí na sua Bíblia, é difícil até acreditar, mas ele faz, ele cita, ele mesmo conta, verso 4, e eu, o que ele fala, que fazia? Chorava muito. Isso é absurdo, irmãos, ninguém chora no céu, não tem choro no céu, não tem choro no céu. João mesmo fala no capítulo 21, que quando nós formos entrar na cidade santa, Deus vai estar na porta, Jesus vai na porta, limpando dos nossos olhos toda lágrima. No céu não tem choro, mas teve, João chorava, e ele não fala que chorava assim as lágrimas no seu olho, não, ele diz aí, eu chorava muito, ele estava apavorado. Aí nesse momento, olha como que ele escreve, eu acho incrível como que ele escreve. Todavia, neste momento, um ancião, algumas versões diz, tocou no meu ombro e me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Uau! Quando o ancião falou aquilo, João falou assim, peraí, disso aí eu entendo, isso aí eu prego, eu sei quem é a raiz de Davi, eu sei quem é o leão da tribo de Judá, esse eu conheço. E o ancião foi claro, ele venceu, ele é digno de abrir os selos. Aí o Espírito Santo chama atenção para João e fala, João, olhe para frente. E João olha para frente, e aí ele relata no verso 6, então eu vi, no meio do trono, dos 4 seres viventes, o que ele viu de pé, irmãos? Ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele viu Jesus. Gente, João estava com muita saudade de Jesus. Muita saudade. Tinha 60 anos que João não via Jesus. A última vez que João tinha visto Jesus foi lá em Atos capítulo 1, quando Jesus subiu ao céu. João era jovenzinho ainda. Agora ele tinha mais de 90 anos de idade, e ele viu na sua frente Jesus. Mas ele não viu aquele Jesus filho de carpinteiro, não. No capítulo 1, no prefácio dessa história, ele relata como é que ele viu Jesus. Ele viu Jesus como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. E aí ele não tira os olhos de Jesus. A cena continua, e ele relata a partir do verso 7. Veio o Cordeiro, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Preste atenção nisso. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. O que são os incensos? As orações dos santos. Minha irmã, tem oração sua lá. Aquela oração que você faz à noite, apavorada, preocupada com os problemas da vida, preocupada com seus filhos, preocupada com seu marido. Aquela oração que você, meu irmão, faz preocupada com seu emprego, preocupada com as circunstâncias da sua vida. Essas orações estão lá. Elas não se perdem. Elas estão lá. João relata isso. As orações dos santos estavam ali. E ele continua. E aí o coral começa a cantar. O coral que estava em silêncio agora começa a cantar. E eles entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Olha, não é capaz não, é digno. Porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E se a Bíblia fala de toda tribo, língua, povo e nação, está falando de você. O seu nome está aqui no meio. E o verso 10, os anjos concluem dizendo: e para o nosso Deus o constituístes, reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos e amigos, a nossa salvação tem raízes no passado. Mas a concretização da nossa história está num futuro muito próximo. Agora não tem erro. A partir do capítulo 5 de Apocalipse, nós vemos que a nossa salvação está certificada. Nós temos certeza que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos razões para darmos glórias a Deus. Nada pode impedir a nossa salvação. Ninguém pode te impedir de ser salvo, ninguém. Nem Satanás pode te impedir de que Deus cumpra o seu plano na sua vida, nem Satanás. A única pessoa que pode atrapalhar este projeto de Deus é você mesmo. Só você pode atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. E nós temos que abrir os nossos olhos hoje. A Bíblia está recheada de informações que quando Jesus vir a essa terra só vai encontrar 2 grupos. 2 grupos, não 3, 2. Jesus fala que Jesus vai encontrar aqui as virgens prudentes e as virgens loucas. Jesus vai encontrar aqui o trigo e o joio. Ele fala de outra feita, vai encontrar aqui as ovelhas e os cabritos. De outra feita ele fala, vai encontrar aqui a igreja do cordeiro ou a igreja do dragão. Vai encontrar aqui os salvos ou os perdidos. Só 2 grupos. E nós só temos um momento para tomar a decisão de qual grupo nós queremos pertencer. Hoje, agora. Você não é dono do passado. O que aconteceu ontem ou hoje de manhã já era. Já passou. O que vai acontecer amanhã, eu não sei se estarei vivo amanhã.
Não sei sequer se estarei vivo hoje à tarde, e nem você. O momento que nós temos para escolhermos, estarmos do lado certo, pertencermos à igreja do Cordeiro, sermos chamados de ovelha, de trigo, de virgens prudentes, é agora. Que você na sua vida dê glórias ao autor e consumador da sua fé. Que você escolha estar do lado certo e que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo possa te abençoar nessa escolha. É o meu desejo, é a minha oração. Amém. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do meu Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor. da minha fé.
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória a Deus, Senhor nosso Pai, nosso Deus que estais nos céus. Nós agradecemos, Senhor, pelos hinos que aqui foram cantados para nos aproximarmos de Ti. Lhe agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra foi aberta. Mas acima de tudo, Senhor, nós lhe agradecemos, porque mesmo sem merecermos, o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Glória a Ti, Senhor. Abençoe a cada um de nós, leve-nos em paz para os nossos lares. Ajude-nos, Senhor, a estarmos cada dia mais próximo de Ti. Pedimos por Jesus. Amém. Amém. Chegará o momento em que verei, revestido em glória, quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim.